Olá, está começando mais um especial TV Fevale. Nosso tema de hoje é a internacionalização do vinho brasileiro. Para conversar conosco sobre essa questão, nós temos aqui a presença da Andrea Gentilino Milan, ela que é gerente de exportação do IBRAVINHO, Instituto Brasileiro do Vinho, e também coordena um dos projetos de expansão do nosso vinho mundo afora, que é o Wines of Brazil. Tudo bom, Andrea? Muito prazer, tudo ótimo. Obrigado pela presença aqui para falar de um assunto agora com o inverno, né? O vinho aumenta o consumo, principalmente, no Brasil como um todo, né? E para a gente iniciar esse nosso bate-papo sobre essa questão de tornar o vinho brasileiro mais consumido no mercado internacional, eu quero contextualizar um pouco para a gente falar sobre essa criação do Instituto, né, Brasileiro do Vinho, foi criado lá entre os anos de 97 e 98. Dá para se dizer assim, como uma forma de organizar, normatizar todo esse setor, principalmente aqui no nosso estado, né, que corresponde a 90% de toda a produção nessa questão de vinhos e espumantes aqui no Brasil. Conta pra gente como é que foi essa história, então, de criação do IBRAVINHO. Bom, o IBRAVINHO nasceu, né, como você comentou, em 1998, e nesse momento foi um momento importante porque ele veio com o objetivo, e é o que a gente trabalha até hoje, para ordenamento e promoção do vinho brasileiro. A gente tem, então, 90% da produção no Rio Grande do Sul. Temos outros estados produzindo também, mas a gente sabe da importância e da força do Instituto para várias questões, desde legislação, elaboração de estatísticas, projetos de cadastro vinícola, vitícola e também esses projetos de promoção para o mercado interno e para o mercado externo, no qual eu gerencio, que é o projeto Wines of Brazil. Pois é, esse projeto Wines of Brazil, quando é que ele foi criado? O projeto nasceu em 2002, por uma iniciativa da Fiergs, a Federação das Indústrias aqui do Rio Grande do Sul. Kurt Ziegler, que é o gestor até hoje lá, enfim, da Fiergs, reuniu 6 empresas do projeto e mobilizou para o mercado externo. Então, eram 6 vinícolas, o setor praticamente não exportava nesse momento. E eu diria que foi um momento importante, porque todas as empresas iniciaram juntas e com o mesmo objetivo, que é buscar o mercado internacional. Então, de 2002 a 2003, 2004, foram anos onde muitas coisas fundamentais foram feitas, desde entender um pouco os mercados, começar a olhar um pouquinho para o mercado internacional, adequação, enfim, uma série de iniciativas. Em 2004 é que a Apex firmou o primeiro convênio com o IBRAVINHO, então a Apex, Agência de Promoção às Exportações e Investimentos, e de lá para cá vem apoiando todas essas nossas iniciativas de promoção do vinho brasileiro no mercado internacional. E desde então vocês têm sentido esse crescimento da exportação do nosso vinho para outros países? Numa questão de percentual mesmo, terias uma ideia para passar para a gente da produção, de 100% da produção das indústrias de vinho aqui do nosso estado do Brasil? Quanto vai para o mercado internacional? Quando iniciamos o projeto, praticamente não existia exportação e hoje exportamos algo em torno de 5% da produção de vinhos finos, né, das vinícolas brasileiras. E a nossa projeção é que esses dados aumentem, esse número aumente à medida que mais empresas se engajem nesse movimento da exportação do vinho brasileiro, que também aumente a produção, que aumente o número de mercados e a gente tem uma consolidação do vinho brasileiro no mercado internacional. Quais são os grandes parceiros hoje que acabam consumindo o vinho feito aqui no Brasil? Nós temos 8 mercados prioritários. São 2 mercados nas Américas, que é o mercado americano, hoje um grande consumidor de vinhos importados, um grande produtor também. O Canadá. Na Europa são 5 mercados, Alemanha, Inglaterra, Holanda, Suécia, Polônia, acho que não esqueci de nenhum, e Hong Kong visando o mercado chinês. Então a gente tem esses 8 mercados que são os mercados importantes para o projeto e onde a gente também focaliza todas as nossas ações de promoção. E como é que são feitas essas ações de promoção dentro desses mercados? Bom, a gente tem várias estratégias, então tem desde estratégias de posicionamento, a gente sabe que o vinho brasileiro é um produto novo, um produto que está entrando no mercado e para isso a gente tem que posicionar. Como que a gente quer ser reconhecido no mercado internacional? Então, em termos de estratégia de posicionamento, a gente fala em trazer os principais formadores de opinião desses mercados-alvo, trazendo também revistas de renome, fazendo com que as pessoas sommeliers também, que são os que colocam os nossos vinhos, as cartas de vinhos, reconheçam o produto.
E, em segundo lugar, são iniciativas de negócios propriamente ditas, participando das principais feiras de vinhos, trazendo compradores internacionais, organizando eventos de degustação, ou seja, falo aí algo em torno de 40, 45 ações por ano para promover o vinho brasileiro no mercado internacional. E uma questão, vocês estão fazendo o trabalho de vocês com o Wines of Brazil, de fazer essa divulgação, de levar os produtos até os mercados que estão sendo pretendidos, né? Mas uma questão mesmo de legislação hoje. Como é que tu vê que o governo brasileiro tem sido um incentivador para que essas ações realmente se concretizem de forma mais fácil? Ou ainda há muita coisa para mudar, principalmente numa questão de legislação brasileira? Eu diria que, a nível internacional, isso é bem interessante a tua pergunta, a gente tem, por exemplo, o Vale dos Vinhedos. O Vale dos Vinhedos foi a primeira indicação geográfica, agora é uma denominação de origem. Foi reconhecido no ano de 2006 pela Comunidade Europeia. A gente poderia exportar o vinho brasileiro dizendo Vale dos Vinhedos, porém a nossa legislação brasileira, por um entrave entre NPI, que é quem concede esse direito de marca, né, intelectual também. Exatamente. E o próprio Ministério da Agricultura, que é quem tem que certificar, o famoso V1, que é o certificado para exportação do vinho, não se entenderam. Ou seja, a gente não consegue exportar dizendo que o vinho é Vale dos Vinhedos. A gente fala que o vinho é da Serra Gaúcha e coloca como endereço. Mas, enfim, são coisas que a gente tem muito mais problemas internamente do que a nível externo. A nível internacional, é muito claro o que está na Comunidade Europeia hoje, o que rege toda a legislação para todos esses países. Estados Unidos não é tão complicado assim. Mas, enfim, acho que a gente tem alguns desafios mais internos para regularizar. Hoje eu vinha de uma reunião onde a gente debatia esse assunto também, que a gente espera que a gente consiga resolver o mais breve possível, né? E quando tu fala em vinhos finos brasileiros que são exportados, quais são as uvas ou as categorias que estão sendo mais assim, bem aceitas pelo mercado internacional? O consumidor internacional tem buscado produtos diferentes. Quando ele pensa em Brasil, ele já tem algumas referências do que é Brasil na cabeça dele e ele já vem com uma expectativa de buscar produtos diferentes. Então, o que seriam os espumantes, que é um produto que já faz bastante sucesso. O Brasil se destaca muito, né, com esse tipo de produto. Os vinhos com nomes diferentes, sei lá, Jodola, Marcelã, ou variedades, enfim, cortes que a gente chama, um Malbec com Marcelã, enfim, coisas diferentes. A apresentação do produto também é importante, então, como a gente vai realmente apresentar o produto, um vinho é um produto muito visual, o primeiro contato que você tem é a da garrafa, né? Então, como a gente vai trabalhar esse produto, a embalagem dele. Então, são uma série de fatores, né? Como a gente trabalha a marca, a gente faz todo um trabalho de branding, de posicionamento, como a gente quer ser percebido, que valores que a gente quer comunicar do vinho brasileiro. Então, são uma série de ações que a gente tem feito e trabalhado. Ok, André, quem quiser conhecer mais o trabalho, então, do IBRAVIN, ou mesmo conhecer mais o teu trabalho lá no Wines of Brazil, como faz? Bom, temos hoje várias formas de contato. Lançamos agora no mês de maio todas as mídias sociais. Então, Wines of Brasil no Facebook, no Twitter, no canal do YouTube. A versão em português, que são as ações do mercado interno, Vinhos do Brasil, no Facebook, no Twitter, site Wines of Brasil. Enfim, hoje só entrar, né, no Google e colocar que, enfim, acessa facilmente os nossos projetos. E é isso que a gente vem trabalhando para divulgar esses produtos. Valeu então, André. Obrigado pela presença aqui para conversar conosco então sobre o IBRAVIN e sobre o Wines of Brazil. Muito obrigada. Essa então foi a Andréa Gentilini Milan, ela que é a gerente de exportação do IBRAVIN, o Instituto Brasileiro do Vinho, e também coordena o projeto Wines of Brazil, que divulga os nossos vinhos, os nossos espumantes no mundo afora. O especial TV Fevale fica por aqui e até o nosso próximo programa.